As plantas que sobrevivem até ao caos. Dona Marta sempre dizia que tinha dedo verde. Mas, na verdade, ela matava até cacto. Não por maldade, claro. Era só que a vida dela era corrida demais. Trabalho, filhos, marido que esquecia de regar as plantas, cachorro que derrubava os vasos. Um dia depois de perder mais uma samambaia, a terceira naquele ano, ela suspirou e falou para a vizinha, a Dona Rosa: Rosa, eu desisto. Vou comprar umas plantas de plástico. Dona Rosa, que estava regando suas begonias na varanda, quase deixou a mangueira cair. Plástico? Marta, você não pode fazer isso. As plantas de verdade purificam o ar, dão vida para casa. E tem umas que nem precisam de cuidado. Ah, Rosa, mas eu já tentei de tudo. Até coloquei um alarme no celular para lembrar de regar, mas sempre esqueço. Dona Rosa sorriu e puxou uma cadeira. Senta aqui. Vou te mostrar uma lista que achei na internet. 20 plantas que sobrevivem até ao seu esquecimento. Marta levantou uma sobrancelha. Tem planta que sobrevive a mim? Tem sim. E olha, algumas até gostam de ser ignoradas. O primeiro teste no dia seguinte, Dona Rosa chegou com uma sacola cheia de vasinhos. Dentro tinha uma planta com folhas gordinhas e verdes, outra com espinhos, uma que parecia uma mini árvore e até uma que parecia um rabo de cavalo. Essa aqui é a espada de São Jorge, disse Dona Rosa, apontando para a primeira. Ela aguenta sol, sombra, falta d'água. Até se você jogar um copo de cerveja nela por acidente, ela sobrevive. Marta riu. E essa? Perguntou, tocando nas folhas carnudas da segunda. Suculenta. Essas são as campeãs do descuido. Você pode esquecer dela por um mês que ela nem liga. Só não pode deixar ela no frio demais. E essa com espinhos? Cacto. O rei da resistência. Se você regar ele uma vez por mês, já tá bom. Marta pegou o vaso da planta que parecia um rabo de cavalo. Essa é a rabó de cavalo? Não, essa é a dracena. Ela cresce devagar, mas é forte. Só precisa de luz indireta e água de vez em quando. Marta olhou para as plantas, desconfiada. E se eu esquecer de todas? Dona Rosa deu de ombros. Aí você vai ver qual delas é a mais teimosa. Um mês depois Marta esqueceu mesmo. Entre o trabalho, o filho que quebrou o braço de skate, o marido que levou o cachorro para o veterinário e a geladeira que parou de funcionar, as plantas foram parar no fim da lista. Quando se lembrou delas, já fazia 25 dias. Correu para a varanda e, surpresa, a espada de São Jorge estava lá, firme e forte, como se nada tivesse acontecido. O cacto tinha até crescido um pouquinho. A suculenta estava um pouco murcha, mas ao tocar a terra, Marta sentiu que ainda tinha umidade. Só a dracena estava com as pontas das folhas secas, mas nada que um pouco de água não resolvesse. Uau! Murmurou Marta. Elas sobreviveram. Dona Rosa apareceu na porta, sorrindo. Eu te disse. Essas plantas são como aquele amigo que nunca some, mesmo quando você some primeiro. Marta riu. E agora? O que eu faço? Agora você escolhe. Ou continua esquecendo e elas vão te perdoar, ou começa a cuidar um pouquinho e elas vão te recompensar. Marta olhou para as plantas. Eram feias? Um pouco. Mas tinham personalidade. E pela primeira vez ela se sentiu meio orgulhosa. Vou tentar cuidar. Mas se eu esquecer de novo, pelo menos sei que elas não vão morrer. Dona Rosa deu um tapinha no ombro dela. É assim que começa. Depois você vai querer mais. A lista que salvou a varanda de Marta com o tempo, Marta foi aprendendo. Não só sobre as plantas, mas sobre como pequenas coisas podiam fazer diferença. Ela imprimiu a lista que Dona Rosa tinha mostrado e colou na geladeira. Sempre que ficava em dúvida dava uma olhada. As 20 plantas que sobrevivem ao esquecimento. 1. Espada de São Jorge, aguenta tudo, sol, sombra, falta d'água, até ar-condicionado. 2. Cacto, se você regar uma vez por mês, ele fica feliz. 3. Suculenta, gosta de sol e de ser esquecida. Só não gosta de frio. 4. Dracena, cresce devagar, mas é forte. Precisa de luz indireta. 5. Zamioculca, parece plástico, mas é de verdade. Sobrevive no escuro e sem água. 6. Lírio da Paz, gosta de sombra e umidade, mas se esquecer, ele avisa murchando. 7. Cresce rápido e aguenta até ar poluído. 8. Clorofito, também chamado de planta-aranha, resistente e fácil de cuidar. 9. Pata de elefante, tem um tronco gordinho que guarda água. Parece uma árvore em miniatura. 10. Agave, parece uma suculenta gigante. Adora sol e pouca água. 11. Calanchoe floresce mesmo com pouco cuidado. As flores duram semanas. 12. Lança de São Jorge, prima da espada de São Jorge, mas com folhas mais finas.
13. Aloe vera. Além de resistente, o gel das folhas é bom para queimadura. 14. Jiboia. Cresce como trepadeira e aguenta pouca luz. 15. Palmeira rafis. Parece uma mini palmeira. Sobrevive em ambientes fechados. 16. Peperômia. Pequena e fofa. Gosta de sombra e água de vez em quando. 17. Sansevieria. Outro nome para espada de São Jorge. Tem várias espécies. 18. Crassula. Uma suculenta que parece uma árvore em miniatura. 19. Filodendro. Cresce rápido e aguenta ambientes com pouca luz. 20. Babosa de pau. Parecida com a aloe vera, mas mais rústica. A lição das plantas teimosas. Marta nunca mais comprou plantas de plástico. No começo, ainda esquecia de regar, mas agora já tinha pegado o jeito. De vez em quando, dava uma olhada na lista da geladeira e ria sozinha. Quem diria que eu ia me apaixonar por plantas que não precisam de mim? Disse ela um dia para Dona Rosa, enquanto podava uma suculenta. Dona Rosa sorriu. Elas não precisam, mas gostam quando a gente lembra. E assim, entre esquecimentos e cuidados, Marta descobriu que até as coisas mais resistentes merecem um pouco de atenção. E que às vezes a vida é mais fácil quando a gente não força as coisas. Fim. Marta passou a observar as plantas como se fossem velhas amigas. Cada uma tinha sua personalidade. A espada de São Jorge, por exemplo, ficava ali impávida como se dissesse: eu tô bem, pode relaxar. Já o cacto no parapeito da janela parecia um adolescente rebelde, cheio de espinhos e atitude. Um dia, ela chegou em casa cansada do trabalho e encontrou Dona Rosa regando suas plantas. Ué, achei que você não precisava mais de mim, brincou Marta, tirando os sapatos. Ah, eu não preciso mesmo, e respondeu Dona Rosa, colocando o regador no chão. Mas hoje eu tava com saudade de conversar com elas. Marta riu. Elas respondem? Não com palavras. Mas olha só. Dona Rosa apontou para o filodendro, que tinha crescido tanto que já subia pela parede. Ele tá dizendo que gosta daqui. Marta cruzou os braços. E a babosa de pau? O que ela diz? Dona Rosa passou a mão nas folhas grossas da planta. Essa aqui é a mais sincera. Ela diz: eu sobrevivo, mas se você me der um pouco de água de vez em quando, eu te dou gel para queimadura de sol. Marta pegou um copo d'água e regou a babosa. Tá bom, eu mereci. Os dias passaram, e Marta começou a notar outras coisas. O cheiro de terra molhada depois da chuva. O jeito como a luz do sol batia nas folhas pela manhã. Até o pó que se acumulava nas plantas virou parte da rotina. Ela limpava as folhas com um pano úmido, como se estivesse dando banho em bichinhos de estimação. Um sábado, ela resolveu levar algumas mudas para o trabalho. Colocou um vaso de jiboia na mesa da recepção e um cacto pequeno na sala de reuniões. Pra que isso? Perguntou Carlos, o colega chato que vivia reclamando de tudo. Pra ver se você para de resmungar, respondeu Marta, sem olhar para ele. No fim do dia, Carlos chegou perto dela. Sabe, a jiboia tá legal. Parece que a sala ficou menos, sei lá, cinza. Marta sorriu. Viu? Até as plantas mais teimosas mudam o ambiente. Carlos coçou a cabeça. E o cacto? Esse é pra você não esquecer que nem tudo precisa de muita atenção para sobreviver. Ele riu. Tá bom. Mas se eu espetar o dedo, você vai ouvir meus gritos. Marta balançou a cabeça. Relaxa. Ele só morde quem merece. Com o tempo, o escritório ficou mais verde. As pessoas começaram a cuidar das plantas sem ninguém pedir. Até o chefe, que nunca tinha dado bola para nada além de planilhas, parou uma vez para admirar a samambaia que Marta colocou no canto da sala dele. Essa aqui é resistente? Perguntou ele, desconfiado. Mais que você, respondeu Marta, antes de sair correndo para não levar uma bronca. No fim, as plantas ensinaram mais do que Marta esperava. Ensinaram que algumas coisas crescem mesmo quando a gente não tá olhando. Que resistência não é só aguentar, mas também saber quando pedir ajuda. E principalmente que até as coisas mais fortes precisam de um pouco de carinho de vez em quando. Um dia, Marta chegou em casa e encontrou um vaso novo na varanda. Era uma violeta africana, pequena e delicada com flores roxas. Essa não tá na lista, disse ela, apontando para Dona Rosa. Exatamente, respondeu a vizinha com um sorriso. Porque às vezes a gente precisa de uma planta que não aguenta esquecimento. Uma que nos lembre que nem tudo na vida é resistência. Marta olhou para a violeta e suspirou. Tá bom, vou regar todo dia. Dona Rosa deu uma risadinha. Não precisa exagerar. Só, não esquece dela. E assim, entre plantas duronas e outras mais sensíveis, Marta aprendeu que cuidar não é só uma obrigação. É um jeito de dizer, eu tô aqui. Mesmo que às vezes a gente esqueça.
Marta colocou a violeta africana perto da janela da cozinha. O sol da manhã batia bem ali suave. Ela encheu um copo de água e molhou a terra devagar. Tá bom assim? Perguntou meio insegura. Dona Rosa, que ainda estava na varanda, balançou a cabeça. Tá perfeito. Se a terra ficar seca demais, ela murcha. Se encharcar, apodrece. É um equilíbrio. Marta franziu a testa. Mas como eu vou saber? Observa. As folhas falam. Se ficarem moles, precisa de água. Se amarelar, tá sobrando. Marta riu. Então é tipo conversar com planta? Mais ou menos. Dona Rosa piscou. Elas não respondem, mas dão sinais. Nos primeiros dias, Marta checava a violeta toda hora. Às vezes esquecia, mas sempre lembrava antes de dormir. A planta parecia feliz. As flores roxas ficavam mais vivas. Uma tarde, ela chegou do trabalho cansada e esqueceu de regar. No dia seguinte, as folhas estavam caídas. Ah, não! Marta correu para pegar água. Dona Rosa apareceu na porta. Calma, ela só tá com sede. Marta molhou a terra e esperou. Em poucas horas, as folhas voltaram ao normal. Ufa! Suspirou. Pensei que tinha matado ela. Não. Só aprendeu que até as plantas que precisam de atenção perdoam um esquecimento ou outro. Marta sorriu. É bom saber que eu também posso errar. Todo mundo erra. O importante é tentar de novo. Com o tempo, Marta começou a gostar da rotina. Regar as plantas virou um momento só dela. Às vezes, enquanto molhava a violeta, pensava em outras coisas. No trabalho, nos planos, nas preocupações. Mas ali, com as mãos na terra, tudo parecia mais leve. Um dia, a violeta deu mais flores. Marta ficou orgulhosa. Olha só, Dona Rosa. Ela tá linda. É o carinho que faz diferença. Marta olhou para as outras plantas, as resistentes. O cacto ainda estava firme, a espada de São Jorge continuava forte. Mas agora ela entendia que cada uma precisava de um jeito diferente. Acho que finalmente peguei o jeito, disse. Dona Rosa sorriu. Não é jeito. É atenção. E isso você já tinha. Marta pensou um pouco. Acho que sim. E assim, entre regas e conversas imaginárias com as plantas, ela descobriu que cuidar não era só sobre não esquecer. Era sobre querer estar presente. Mesmo quando a vida ficava corrida. Mesmo quando dava preguiça. Porque no fim, as plantas não eram só decoração. Eram companhia. E Marta, sem perceber, tinha aprendido a retribuir. Marta começou a reparar em coisas que antes passavam batido. O jeito que o alecrim soltava um cheirinho bom quando ela passava a mão nas folhas. Como a zamioculca parecia sorrir com suas folhas brilhantes, mesmo depois de uma semana sem água. Até o dinheiro em penca que ela achava feio ganhou um novo lugar na estante quando percebeu que ele crescia rápido, como se dissesse, tô aqui, viu? Um dia, o filho da vizinha, o Pedrinho, apareceu na porta com uma muda de suculenta na mão. Minha mãe disse que você entende de plantas. Essa aqui tá morrendo. Dá pra salvar? Marta olhou a plantinha murcha com as folhas amareladas. Lembrou da primeira vez que quase matou a violeta. Deixa eu ver. Ela pegou a suculenta com cuidado. Tá com sede, mas também tá afogada. A gente precisa achar o meio termo. Pedrinho franziu a testa. Como assim? Tipo, ela precisa de água, mas não gosta de ficar encharcada. É como eu e café. Gosto de tomar, mas se exagero, fico zonza. O menino riu. Então é só regar menos? É. E colocar num lugar com sol, mas não aquele solão de meio-dia. Mais como um sol de manhã, sabe? Pedrinho assentiu sério. Vou tentar. Marta deu um sorriso. Se precisar, volta aqui. A gente descobre junto. No dia seguinte, Pedrinho apareceu de novo, mas dessa vez com um sorriso enorme. Funcionou. Olha, a suculenta já estava mais firme, com as folhas mais verdes. Que bom. Marta bateu palmas. Agora você também é um cuidador de plantas. Minha mãe disse que vou ter que regar todas as dela agora, ele resmungou, mas dava para ver que estava orgulhoso. Marta riu. Aproveita e pede uma para você. Assim você treina. Pedrinho concordou e saiu correndo, já planejando qual planta escolher. Dona Rosa, que tinha ouvido tudo da janela, balançou a cabeça, sorrindo. Você virou a professora do bairro. Marta deu de ombros. Só tô passando o que aprendi. E olha, tá sendo mais fácil do que eu pensava. Porque agora você acredita que sabe. Marta olhou para as plantas. Acho que sim. Naquela noite, antes de dormir, ela parou na frente da janela. A lua iluminava as folhas da espada de São Jorge, que pareciam dançar com o vento. Marta suspirou feliz. Boa noite, turma. Amanhã a gente conversa mais. E pela primeira vez em muito tempo, ela foi dormir com a sensação de que não estava só cuidando de plantas.
Estava cuidando de um pedacinho de si mesma também. Marta acordou com o sol batendo no rosto. Espreguiçou-se e olhou para o vaso da espada de São Jorge. As folhas estavam firmes, quase como se tivessem crescido um pouquinho durante a noite. Bom dia, guerreiras, murmurou tocando uma delas. O café da manhã foi rápido. Pão com manteiga e um copo de suco de laranja que ela mesma espremeu. Enquanto mastigava, pensou em Pedrinho. Será que ele já tinha escolhido a planta? E se ele desistisse depois de uma semana? Para de se preocupar, disse para si mesma. Cada um cuida do jeito que pode. No caminho para o trabalho, passou na casa de Dona Rosa. A vizinha estava regando as violetas no quintal. E aí, já deu aula hoje? Perguntou Dona Rosa rindo. Ainda não, mas o Pedrinho vai aparecer mais tarde. Ele tá animado. Ontem à noite me pediu ajuda para escolher um vaso. Marta sorriu. Que bom. No trabalho, o dia foi corrido. Teclas batendo, telefonemas, relatórios para entregar. Mas no intervalo, ela tirou o celular do bolso e pesquisou como cuidar de cactos para iniciantes. Pedrinho tinha dito que queria um. Ele vai se dar bem, murmurou, guardando o celular. Cacto quase não precisa de nada. Quando chegou em casa, encontrou Pedrinho sentado no degrau da porta com um vaso pequeno nas mãos. Dentro, um cacto redondo, cheio de espinhos. Olha só, disse ele, orgulhoso. Comprei com o dinheiro do meu cofrinho. Marta se agachou para ver melhor. Esse aí é o cacto bola. Forte, resistente e teimoso que nem você. Pedrinho riu. E o que eu faço agora? Coloca num lugar que pegue sol. E só rega quando a terra estiver bem seca. Tipo, uma vez por mês. Isso. Menos é mais. Pedrinho assentiu sério. Vou escrever num papel para não esquecer. Marta bagunçou o cabelo dele. Boa ideia. E se tiver dúvida, é só perguntar. Valeu, Marta. Ele saiu correndo, mas parou na esquina. Ah, e a espada de São Jorge tá bem? Marta sorriu. Tá ótima. Amanhã eu te mostro como ela cresceu. Pedrinho acenou e sumiu rua abaixo. Naquela noite, Marta sentou no chão da sala com um caderno velho. Escreveu no alto da página: plantas que sobrevivem a mim, e a qualquer um. Embaixo listou a espada de São Jorge, o cacto de Pedrinho e outras que queria conhecer. Zamioculca, suculenta, jiboia, murmurou, rabiscando. De repente bateu uma dúvida. Será que a jiboia precisava de mais água? Ou menos? Pegou o celular e pesquisou. Depois anotou tudo no caderno. Pronto. Agora ninguém morre na minha mão. Apagou a luz e foi para o quarto. Antes de dormir, olhou pela janela. A lua estava cheia, iluminando as plantas como se fossem pequenas estrelas verdes. Amanhã tem mais, sussurrou. E dormiu com um sorriso no rosto.